Primeiramente, eu quero agradecer o espaço aberto aqui para que nós, candidatos, possamos expor as nossas ideias e para aproximar os eleitores daqueles que irão representá-los no Congresso Nacional. Eu sou o professor Fernando, dou aula há mais de 20 anos, sendo que 12 deles passei em uma única escola aqui em São José do Rio Preto, numa área periférica da cidade. Sou mestrando pela Unesp de Assis, minha esposa é enfermeira, então nós temos dois temas cruciais dentro da nossa casa, que é saúde e educação. Eu acho que é por meio deles que eu vou aqui expor as minhas ideias, os meus pensamentos e que o eleitor possa aí decidir em quem irá votar. Quanto à educação, que é a área que eu mais domino e que eu mais passei tempo da minha vida, que é o ato de ensinar. Porém, nesses 20 anos, eu não vi grandes mudanças na educação. Nós temos escolas com índices péssimos. Basta você pesquisar aí sobre o IDEB, o PISA, que são avaliações para ver o grau de aprendizado das nossas crianças. E não vou nem cair no mérito do pós-pandemia ou da pandemia, que nós sabemos que os resultados são ainda piores. Mas vou trabalhar aqui com os resultados que nós sabemos que a escola pública brasileira, ela não tem uma boa educação, não dá uma boa formação, sequer talvez dá a base para que a maior parte dos alunos saiam da escola pública com um grau de aprendizado satisfatório. É neste sentido que eu venho pensando sobre a questão da educação. Eu proponho uma ideia de federalização do ensino público no Brasil. Escolas federais, visto que as escolas federais têm os melhores índices, proponho que os professores sejam todos eles federalizados, são os professores que têm melhores salários, então vamos deixar este lado aí de falar que o professor não ganha no Brasil, porque um estado paga pouco, o outro paga mediano e o outro paga alguma coisa aí talvez satisfatória. Então nós precisamos federalizar. Por que federalizar? Porque nós vamos ter uma padronização do ensino. Nós temos o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, nós temos todo o suporte federal, nós temos todas as universidades federais em conjunto para poder melhorar a nossa educação. O governo federal é responsável por todas as esferas, desde o primeiro ano de escolarização da criança até o último ano quando ele sai no ensino médio. Isso é muito importante. Uma escola federal e depois o aluno já poderia ingressar às universidades federais, as FATECs, que são as faculdades técnicas federais. Então, isso iria padronizar, uniformizar a educação. E quanto à saúde, nós sabemos o quanto o SUS ele é grandioso, porém ele tem muita demanda. Então é neste sentido que nós precisamos fazer um levantamento, principalmente das pessoas que aguardam em filas de meses até anos por exames de alta complexidade. Só que o Estado precisa entender que nós podemos também não só aguardar os hospitais públicos, nós podemos comprar exames, principalmente dessas filas que estão mais compridas, e fazer em hospitais privados, porque é dinheiro público comprando do privado e entregando para o público. Então a nossa região de São José do Rio Preto, nós sabemos o quanto as pessoas estão aí nos centros referenciados, aguardando por exames de meses, talvez até anos. Então é o fato do Estado se posicionar com boa vontade, com deputados federais querendo resolver essa situação, ir aos centros referenciados, conversar com os diretores e procurar a melhor solução. Isso é de suma importância para a gente desafogar um pouco o SUS e saber que nós temos este compromisso com a população. Outras questões que requerem muito do governo brasileiro são as reformas. Eu sou a favor da reforma política. Nós precisamos ter uma reforma política no Brasil porque o legislativo não pode continuar legislando de forma perpétua. Precisamos colocar um limite, 2 mandatos também para vereadores e deputados estaduais e federais. Precisamos pensar que se o executivo ele só pode eleição e reeleição, o legislativo deve seguir o mesmo raciocínio. Então eu sou a favor de que o legislativo, vereadores, deputado estadual e federal, eles não possam ficar mais que 8 anos, assim como é o executivo. Eu sou o professor Fernando, meu número é 7770, sou candidato a deputado federal e espero representar o Rio Pretense e toda a nossa região muito bem.